Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Contra a Corrente. A Contracorrente é uma conversa que nós pensamos em ter sobre fé, ciência, religião, Deus, filosofia e muito mais. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, onde nós falaremos um pouco melhor sobre a Renascença e como este movimento filosófico que se refletiu na cultura popular e na cultura do século de então, dos séculos XV, XIV, XV e XVI, foi importante para o desenvolvimento do pensamento humano, filosófico, científico. Que você esteja bem e continue a acompanhar os nossos outros vídeos. Como de praxe, nós sempre iniciamos a nossa reflexão através de um vídeo, que você possa ouvir este vídeo, entender a mensagem dessa música e continue a cada momento a refletir nas letras que forem passadas. Olá, espero que você tenha gostado dessa melodia, que ela possa ter tocado o seu coração. A referência dela vai ficar dentro do nosso vídeo aí, na descrição, que você possa ter gostado dessa apresentação e tudo possa ter ocorrido da melhor maneira enquanto você tinha contato com essa letra e com essa música. Como nós apresentamos para você falamos inicialmente, o nosso objetivo agora é discutir um pouco do nosso seminário Contra a Corrente a respeito do tema que nós estamos apresentando, que é um pouco sobre a filosofia e a cosmovisão cristã agora no período da Renascença. Eu gostaria de iniciar refletindo com você sobre esse ponto onde nós vemos que Will Durant mostra para você que sair do barbarismo para a civilização leva um século. Da civilização ao barbarismo, apenas um dia. É importante nós refletirmos nesse ponto, já que nossas conversas aqui tratam de filosofia, de ciência e religião. Então, seguindo esse pensamento de Will Durant, eu gostaria de lembrar contigo que nós, no último momento, estávamos discutindo uma fase histórica conhecida didaticamente como pré-renascença, e nós discutimos que o grande idealizador desta fase histórica, tanto na parte filosófica quanto na parte religiosa, foi Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino resgatou uma visão de Aristóteles, que vinha da sociedade grega, onde você tinha uma separação entre homem e Deus, entre o que era ideal e o que eram, né, conceituados os particulares. Ou seja, Deus, sua graça, Deus o Criador, era algo idealizado, enquanto os particulares, os homens, a natureza e os seus pensamentos eram conhecidos como particulares. Dessa forma, Tomás de Aquino, resgatando essa visão dicotômica de Aristóteles, trouxe esta separação entre o que é espiritual e o que é real, entre o que é o mundo do pensamento e aquilo que você lida no seu dia a dia. Isso é importante porque vai dar a base para a nossa reflexão agora na nossa apresentação, pois isto nos traz o contexto histórico da questão de como se desenvolveu o período que nós conhecemos como Renascença. Esse período foi importante, teve alguns desenvolvimentos que nós vamos aplicar aqui, mas se você lembrar da questão da principal filosofia, estilo de vida e cosmovisão empregada por Tomás de Aquino, você lembra que no contexto da Idade Média nós tínhamos a Igreja como autoridade e, no caso dessa figura bastante emblemática de Tomás de Aquino, refletindo um pouco sobre a questão da autoridade da filosofia humana, dos conhecimentos humanos, relembrado especificamente por Aristóteles. Nesse contexto, nós pensamos como que se deu a influência disso nas artes. Então nós vemos que na arte bizantina e a arte florentina, na região da Itália, as figuras não eram retratadas, mas representadas. Por que isso acontecia? Isso acontecia justamente porque você tinha uma representação entre aquilo que era ideal
o céu, a espiritualidade, os sentimentos, diferente daquilo que era o mundo real, os particulares. Então, essas idealizações tiravam as representações artísticas, como apresentadas aqui no nosso contexto da arte bizantina, do mundo retratando pessoas reais, pessoas palpáveis ou conceitos artísticos palpáveis. Quem representou melhor esta transição entre o mundo ideal para uma representação mais real, mais próxima, foi o italiano antes de Giotto, que viveu em mais ou menos 1267 a 1337. Então ele trazia esse conceito de retratar a natureza, retratar as pessoas de forma real e não idealizada. E esse impulso positivo, dessa forma de uma arte mais realista, fez com que a natureza tivesse maior destaque, já que agora ela estava presente nesse contexto, fez com que também a literatura tivesse a sua representação. Então perceba como que essa separação entre o mundo real e o mundo idealizado trouxe implicações para o dia a dia, lembrando que nós estamos tratando aqui da sociedade na época da Renascença. A implicação disso para as artes representadas por Giotto, nós discutimos como essa importância das personalidades das pessoas reais, e a representação nas artes e na literatura, melhor dizendo, nós temos a partir de Dante Alighieri, onde nós temos a influência direta dos pensamentos e da filosofia de Tomás de Aquino, quando ele constrói ou escreve a Divina Comédia. E verificando essa questão da Divina Comédia de Dante Alighieri, ela é uma obra em que você percebe uma mescla entre estes ensinamentos aristotélicos. Então você vê na representação, especialmente, que Dante faz para o inferno, o poeta Virgílio é quem faz aquela apresentação do inferno, ou seja, a cultura romana estava presente. Outro detalhe também na Divina Comédia é que nós temos a representação desse poeta Virgílio como sendo aquele luminar intelectual. Do mesmo modo em que Aristóteles era o luminar intelectual para Tomás de Aquino, nós vemos em Dante Alighieri que Virgílio, por ser da época de Roma, um poeta, era aquele expoente intelectual para isso. Nós vemos a representação de inferno, nós vemos a representação dos pecados, sendo que o pior deles nesta obra de Dante Alighieri era justamente o pecado de traição, que estava representado na obra religiosa, no contexto histórico religioso, como Judas ao trair a Cristo, e Dante resgata este pensamento, esse pecado, esta dificuldade de representação, quando você vê que Brutus e Cássius que traem Júlio César. Ou seja, você começa a trazer esta representação mais próxima da realidade, resgatando traços de outras culturas. Nesse contexto, então, nós temos aí a repressão das artes, como que isso trouxe uma maior proximidade dessa arte idealizada, como também a Divina Comédia de Dante Alighieri. Nesse contexto, a sociedade da Renascença, ela era caracterizada por essa separação, essa dicotomia, que era a influência direta do pensamento de Tomás de Aquino, onde existia um amor espiritual que estava voltado aos poetas líricos, então aquele amor idealizado da esposa amada, aquela que tinha todas as características, enquanto você tinha a definição, devido a essa separação filosófica, entre o amor sensual, aquele amor que estava retratado no dia a dia, e principalmente nos novelistas, naqueles escritores que retratavam isso dentro dessa forma. Percebemos aí nitidamente uma questão de fragmentação dentro dos sentimentos e dessa postura como sociedade. Continuamos desde o início da Idade Média a ter o problema a partir do momento que os ensinos bíblicos foram sendo relativizados, em que o problema da natureza versus graça,
que estava refletido também nesse conceito da sociedade, agora já tratando da questão da renascença. Então, essa divisão desse amor sensual e amor espiritual leva diretamente a uma idealização da mulher amada, da pessoa amada, e leva também a um desprezo daquela pessoa do dia a dia. Um exemplo claro que nós podemos ver neste contexto é justamente a relação de Dante Alighieri com a sua esposa e com a outra mulher que ele tinha idealizado como este amor espiritual. Enquanto Dante tratava sua esposa apenas como responsável pela reprodução e organização da casa, a outra esposa, a outra mulher, melhor dizendo, já que eles não eram casados, não tiveram relacionamento, então a outra era tratada como ideal, como a pura, a linda, aquela que dava os melhores desejos e sonhos para Dante Alighieri. Então, este pensamento de Tomás de Aquino, resgatado da filosofia aristotélica, começou a criar esta cisão fisiológica, filosófica, melhor dizendo, na sociedade. Outros exemplos nós temos aí como Petrarca e Boccaccio, que também avançaram nessa questão dessa separação entre o que era real e o que era ideal, e isto nos traz uma importante lição, que, por exemplo, Boccaccio, quando fez e escreveu o seu Decamerão, ele começa a resgatar já essa influência de Tomás de Aquino e de outros pensadores. Quando ele escreve Decamerão, então ele começa a aprender o grego, para que ele possa estudar profundamente os clássicos. Então você começa a perceber um resgate dessa cultura grega, dessa cultura dita clássica, dentro de todas as facetas da literatura, da sociedade, da música e principalmente do contexto social que nós vivemos aí nessa região e nesse momento histórico da Renascença. Avançando então como esta separação, esse resgate dos ensinamentos clássicos foi importante, nós vemos que começaram a surgir, então, devido a esse resgate dos ensinos clássicos, profissionais que se dedicavam exclusivamente à tradução e ao conhecimento dos poetas, dos escritores, dos filósofos clássicos. Então surge dentro da sociedade, nós lembramos que neste contexto não havia uma universalização do acesso ao ensino, nem todas as pessoas, ou melhor, a minoria da sociedade era aquela formada por pessoas que tinham um nível intelectual capaz de ler e escrever bastante reduzida, uma parcela muito diminuta da sociedade, então começam a surgir castas e nichos entre pessoas que tinham esta questão, esse acesso à educação, à escrita mais pronunciadas, e outras pessoas que não tinham. Consecutivamente, as pessoas que tinham acesso à escrita, aos escritos, à literatura, com essa influência dos ensinos clássicos, começaram a disseminar essas obras, esses pensamentos e nessa literatura. O grande detalhe relacionado a esta sociedade é o que Francis Schaeffer traz a respeito deste contexto. O humanismo da Renascença desenvolveu-se continuamente até chegar ao humanismo moderno, um sistema de valores radicado na convicção de que o homem é a sua própria medida, que o homem é autônomo e totalmente independente. Ou seja, essa ideia que surgiu inicialmente com Tomás de Aquino de separação entre ideal e particular foi avançando durante a sociedade, durante os anos, durante os séculos, até chegar no que nós conceituaremos nesse contexto sobre o humanismo da Renascença, que nada mais é do que um conceito onde o homem é sua própria medida, o homem é autônomo e totalmente independente. E foi isso que levou, então, os humanistas daquela época a imediatamente falarem que, olha, como nós temos acesso agora aos ensinos clássicos, como nós dominamos
o conhecimento clássico, nós vivemos uma idade das trevas. Então, o conceito de que a Idade Média era uma idade das trevas, que a gente desmistificou no nosso episódio anterior, vem justamente dessa época, onde o homem, na Renascença, toma as rédeas e fala, olha, eu tenho condição, eu posso, eu consigo, eu sou independente. Percebe como isso se liga muito, como Francis Schaeffer mostra no seu livro, sobre o humanismo moderno? Então isso já surgiu naquela época. Especificamente na Renascença, tendo um pensamento preconceituoso, dizendo que a Idade Média era a Idade das Trevas, que agora, na Renascença, o homem tinha o desenvolvimento intelectual, científico, social adequado. Esse conceito de autonomia do homem começou a crescer, então já estava crescendo com esse pensamento, e dessa forma ele chegou, na época da Renascença, ao seu apogeu. Apogeu, digamos assim, mais histórico. Lembrando, como Francis Schaeffer faz esse paralelo, isso se propaga até a nossa sociedade nos tempos modernos, inclusive até os pós-modernos. Nesse conceito, nós conseguimos entender que essa questão do humanismo e dessa questão da proeminência do homem em ser dono de si, dono das coisas, dono de toda a região, os seus pensamentos e os conhecimentos, nós vemos a influência disso nas artes. A primeira delas nós queremos trazer como exemplo aqui, que era Brunelleschi. Brunelleschi, ele já no século XV, ele construiu a sua principal obra, que era justamente a cúpula da Catedral de Florença, em 1434. O grande detalhe desta cúpula, você pode ter aqui uma representação dela, era que você não tinha apenas a representação da cúpula. Apesar de Brunelleschi ele ser apenas um ourives, ele conseguiu construir a cúpula e construir toda a estrutura da igreja que hoje conhecemos como a capital de Florença. Perceba que no início eu falei que ele era um ourives. Um ourives construir ou conseguir efetuar uma construção mostra sua grande capacidade na área de engenharia e arquitetura. Então, o próprio Brunelleschi se impressionou ao terminar a construção dessa capital de Florença. Então, no momento que dessa cúpula da Catedral de Florença, no momento em que ele termina a sua construção, isso mostra como representação artística, como representação das engenharias, como representação também das artes que o homem é capaz de fazer. Ele pode, ele tem essa característica, ele consegue. Então, o Brunelleschi representa este exemplo. Para o outro exemplo dessa manifestação do humanismo, principalmente na Renascença, está com outro italiano, que é Alberti. Alberti a gente poderia colocar como o pai das selfies. Por que o pai das selfies? Hoje em dia nós conhecemos o conceito de selfie como você tirar um autorretrato. Só que na época as pinturas retratavam, como nós vimos na nossa análise histórica, momentos religiosos, momentos da natureza, momentos de temas envolvendo o cotidiano, mas Alberti, ele começa a dar uma ênfase mais forte à questão do homem. E ele é o primeiro pintor a fazer um autorretrato. Por isso que a gente colocou aqui como forma de fazer um paralelo com a nossa sociedade, como o pai das selfies. Então, Alberti começou a retratar não mais temas religiosos, o cotidiano, o campo, mas sim o homem. Neste caso específico, ele iniciou a representação de si. Então, ele se representou na sua pintura, refletindo mais uma vez que o homem estava no centro. Como Brunelleschi, o homem era capaz, Alberti mostra que o homem estava no centro. Dentro desse contexto, então, de possibilidades, de capacidade voltadas para a capacidade do ser humano,
nós entendemos um pouco sobre a questão de como toda essa sociedade, na época da Renascença, privilegiava formas simples e formas que sejam bem definidas. Então, o círculo, o quadrado, o triângulo eram formas bem vistas na sociedade, na arte, na arquitetura e nas representações da engenharia na época da Renascença. Só que o grande detalhe, a representação aqui bem clássica de uma figura dessa época da Renascença nos mostra que quem estava no centro deveria ser agora o homem. Isso nos mostra que a importância de como a mudança de paradigma entre uma sociedade que tinha um cunho mais religioso na Idade Média, com todas as suas fatores positivos e negativos, que a gente falou no episódio anterior, agora é representada como sendo o homem no centro, o homem como capaz, o homem como aquele responsável para essa mudança de perspectiva. Então, se a gente fizer um apanhado geral na questão das artes, perceba que Brunelleschi chama a atenção para a sua capacidade ao ser um ourives e construir a cúpula da Catedral de Florença. Alberti tira a atenção da pintura para si ao fazer o primeiro autorretrato, e dentro dessas formas simples, a sociedade artística, engenharia, filosófica e literária trata as formas simples, sendo o homem o centro deste movimento filosófico. Então é importante a gente refletir sobre isso quando analisamos a questão das artes na época da Renascença. Um outro exemplo que nós vemos dessa evolução da questão desse foco artístico está na obra de Masaccio, ou Masaccio, né, melhor dizendo. Masaccio, ele normalmente tinha como a representação artística, ele trabalhava bastante com retratos. Então, quando você visualiza as obras de Masaccio, você vê retratos, pessoas bem desenhadas, você vê cenas que estão relacionadas principalmente ao dia a dia ou algum fato histórico. Então, ele tinha esse apego à realidade, a retratar a realidade. Só que ele trouxe também uma outra mudança de paradigma, que é o que nós conhecemos dentro do jargão das artes como perspectiva central. Se você analisar, por exemplo, esta obra dele da crucifixão de Jesus, você vê que o centro da obra está na cruz, em Cristo, e tem algumas pessoas ladeando essa obra, alguma arquitetura ali também. Então você tem essa composição da perspectiva central como importante na obra. Então você não tem mais um panorama, uma visão geral, você tem o centro da obra, você consegue visualizar. Outro detalhe que Masaccio também trouxe para a composição da sua obra artística tinha a ver com os panoramas. Então, a partir, como apresentado nessa obra aí, de Jesus e os discípulos, você vê que ele, a partir da visão de Cristo, ele tem diferentes panoramas. Isso estava relacionado ao diferente jogo de luz e claridade, no caso, luz e sombra, que ele aplicava nas suas obras. Então, isso trazia uma informação importante para as obras de Masaccio, que era uma perspectiva realista, havendo um equilíbrio entre o todo da obra por meio das figuras que estavam ali presentes, e por ser uma pintura realista, por retratar algo próximo da realidade, com essa questão de incidência de luz, diferentes perspectivas e panoramas na sua obra, ele começa a retratar uma mudança bastante impressionante. Pessoas que tenham os pés realmente firmados no chão. Até então, na Idade Média, ninguém conseguia retratar isso de uma forma tão adequada. Então, Masaccio traz essa mudança, trazendo essa quantidade impressionante de rupturas e pioneirismos, as principais delas apresentadas nesse contexto. Então, uma mudança em relação às obras anteriormente pensadas na época da pré-renascença, na época
da Idade Média e principalmente das obras gregas e romanas que já foram tratadas. Nesse contexto, analisando agora de uma forma geral todo esse movimento artístico com o contexto filosófico da Renascença, o homem se tornava cada vez mais independente e autônomo, ou seja, ele era mais representado nas artes, ele tinha também uma importância no momento da sua representação na literatura, na sua representação nas obras artísticas, na música. Então, cada vez mais isso estava se tornando mais patente. É importante notar que com Masaccio e outros, a arte podia ser orientada para um conceito bíblico ou não bíblico da natureza e de particulares. Ou seja, você poderia ter um retrato dessa paisagem, mas depois de Masaccio, as coisas se definiram e o movimento foi na direção o homem cada vez mais independente e autônomo. Um grande exemplo que nós temos disso é quando você analisa essa pintura conhecida como a Virgem Vermelha. O autor dessa pintura é Fouquet, e você, ao notar nessa pintura, pode perceber que você tem uma pessoa do sexo feminino segurando o bebê, uma retratação quase realista dessa pessoa, então com os traços reais, o bebê também com os traços reais, mas quando você analisa o detalhe da pintura, você percebe informações importantes. Primeiro, quando você nota com detalhes a pintura, e eu vou dar esse foco para você aqui, você percebe que você não está vendo uma rainha, você não está vendo alguém da realeza. Então você percebe esse detalhe aqui no alto. Então você não tem a rainha, não tem a realeza, você vê alguém que está próximo do trono. Um outro detalhe que você pode ver aqui, eu quero dar o foco principalmente nessa região, você vê a mama de uma mulher. Até então isso não era retratado. E se você analisar o retrospecto desta pessoa, desta figura e desta obra, essa mulher era a amante do rei. Então, quando Fouquet mostra ou pinta essa obra, você vê a mama da amante do rei. Ou seja, você tem uma ruptura total em relação ao que você tinha anteriormente de construção do contexto religioso, da natureza, das figuras religiosas, e essa obra aí, a Virgem Vermelha, nos mostra diretamente como o homem era o centro, a sua realidade, o que ele fazia, e nesse caso especificamente aí nós vemos detalhes da anatomia íntima da amante do rei. Ou seja, já coloca em condições de questionamento a vida sexual do rei. Segundo, expõe a intimidade desta vida sexual e expõe também a sua relação com a sua esposa, a rainha ou a mulher a quem ele havia escolhido por ele ter uma amante. Então, quando isso é retratado, você já percebe que há uma ruptura entre os padrões até então estabelecidos. Padrões para o casamento, padrões para a vida sexual, para a conduta sexual e principalmente padrões relacionados à exposição da intimidade. Neste caso específico aqui, nós temos a exposição de um órgão que é empregado também para a relação sexual. Então você percebe aí diferente como essas representações não tinham mais como serem deixadas de representar numa filosofia onde você tinha o homem como centro. Então, essa representação essa pintura de Fouquet trouxe bastante dessa representação para a nossa sociedade da Renascença dessa época. Então aí está representado um outro grande expoente desse movimento filosófico, artístico, humanístico, que é a Renascença, que é Michelangelo. Michelangelo também foi um grande nome, foi um grande expoente, uma personalidade muito culta, mas
vamos analisar em detalhes a sua obra. Um dos grandes trabalhos de Michelangelo que nós queremos pegar como exemplo aqui, existem diversos, mas eu quero exemplificar essa questão do humanismo e como que o homem será grande por si mesmo, que é a ideia da filosofia da Renascença, a representa Davi. Então, quando você olha essa obra, essa escultura muito bela, muito bem feita, ao analisar a história da construção desse Davi de Michelangelo, nós vemos podemos chegar a algumas reflexões importantes. Primeiro, esse Davi de Michelangelo foi feito numa escultura de mármore que Michelangelo escolheu um mármore tão rachado que falou bem assim, ó, ninguém vai usar esse mármore para nada. Então ele escolheu esse mármore. Ao escolher esse mármore, ele faz uma bela escultura. Então, escolhendo o mármore rachado, onde as pessoas não utilizariam, já mostra a capacidade de Michelangelo em o homem fazer coisas belas, o homem dar forma, o homem ter capacidade, o homem poder, o homem ser grande por si mesmo. Outro detalhe importante, Michelangelo conhecia a cultura judaica, ou os judeus. E quando Michelangelo escolhe retratar este Davi desta forma, ele não está pensando em representar o Davi bíblico, o Davi histórico. Ele está pensando em representar o homem grande, forte, ideal por si mesmo. Como reflexão, o próprio Davi não tem nenhum apego com o Davi histórico, o Davi bíblico, representa também essa ruptura, onde nós vemos um homem ideal, um homem forte, um homem idealizado, um homem que as mulheres jamais teriam que como buscar, como se relacionar com ele, um homem que realmente mostrava o ideal da visão de Michelangelo quanto ao humanismo nessa renascença. Então, o humanismo apoiava justamente nesse ego orgulhoso. O homem é capaz, o homem pode, o homem é belo, o homem é responsável pelas suas características, pelo seu desenvolvimento. Perceba que só por uma questão de cuidado em termos, estou me referindo a homem, mas você sabe que eu estou tratando da sociedade, apenas usando uma generalização permitida pela língua portuguesa, quando a gente fala a respeito da sociedade, ou homem ou mulher. Da mesma forma, trouxe um exemplo feminino e um exemplo masculino aqui. Então, este homem poderoso é o idealista romântico de Michelangelo. Isso nos mostra que Michelangelo seguiu essa ideia, mas se você analisar até o fim da sua história, Michelangelo chegou a uma conclusão bastante importante. Ele percebeu que o humanismo não bastava. Apenas o homem por si, independente, autônomo e capaz, não era suficiente para conseguir avançar, seja nas ciências, na vida ou no desenvolvimento pessoal. Um outro grande expoente desse momento da Renascença, um outro gigante junto com equivalente a Michelangelo, é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, como você pode ver as características dele aí, químico, músico, arquiteto, anatomista, botânico, engenheiro médico, artista, ou seja, era uma mentalidade bastante privilegiada que representava o ideal desse momento do humanismo no Renascimento, ou na Renascença. Ou seja, Leonardo da Vinci era a própria encarnação do verdadeiro homem renascentista. Ele podia fazer tudo e faria bem. Ele foi um dos únicos gênios da história humana que, com todo o seu brilhantismo, dava-se conta de que, partindo da forma humanista com a matemática, restarão apenas os particulares. Então, Leonardo da Vinci conseguiu chegar nessa conclusão. Ele compreendeu que o homem, partindo de si, chegará sempre a um fim em si mesmo. Leonardo da Vinci chegou a essa conclusão. Só que o pensamento aristotélico estava voltado também aos particulares, enquanto o pensamento de Platão estava voltado aos ideais. E aí nós vemos essa reflexão importante de Leonardo da Vinci, mostrando que
partindo de fórmulas matemáticas, figuras geométricas, da própria matemática em si, você vai chegar apenas aos particulares. E partindo dos particulares, você nunca chega aos universais. Então, se eu trabalhar com aquela figura que nós trouxemos anteriormente, que é a representação dos ideais e dos particulares, ou dos universais e dos particulares, resgatada por Tomás de Aquino, da visão aristotélica, nós vemos que Leonardo da Vinci também chegou a essa reflexão, só que ele avançou um ponto em relação a Tomás de Aquino. Leonardo da Vinci percebeu que, mesmo empregando os melhores métodos matemáticos, filosóficos e científicos para a época, ele percebeu que nunca você chegaria dos particulares até os ideais. Ou seja, havia uma barreira intransponível entre o que é a nossa realidade e o que é a espiritualidade ou os ideais. Ou seja, se eu apenas focar nos particulares, no meu dia a dia, na realidade, na questão filosófica do ser humano, eu não consigo pensar em valores absolutos, como verdade, como justiça, como sociedade, ou pensar em valores como amor, solidariedade. Então, Leonardo da Vinci chegou a essa conclusão a partir das reflexões que ele fez durante todo esse momento de sua vida, nesse contexto filosófico. Repetimos mais uma vez, era uma mentalidade extremamente competente, capaz, foi responsável por diversos avanços nas áreas apresentadas aí. Mas, como a sua própria reflexão no final da vida nos mostra, a partindo apenas do humano, dos particulares, jamais chegaremos aos ideais, aos pensamentos que sejam relacionados a valores. Então, isso é uma reflexão importante a respeito desse momento filosófico na Renascença. Assim como o homem pensa, o homem é. Já dizia a Bíblia e já dizia também o pensamento do que resume essa parte da Renascença. Como ele pensa, ele é. Se eu penso bem, eu serei bom. Se eu penso mal, eu serei ruim. Ou seja, o homem é capaz, o homem faz, o homem, ele resolve. Pensamento bastante humanista para a nossa reflexão. Avançando nas considerações finais, então, nesse momento da Renascença, nós vemos uma diferença aí nas origens filosóficas entre Aristóteles, que tinha um foco nos particulares, como nós trouxemos. Se você pensar na ideia da estátua dele lá na Grécia, você vê que o foco dele está voltado para baixo, pés no chão, a mão dele voltada para a lei. Então, tudo isso relaciona-se ao foco nos particulares. Enquanto nós vemos surgir também, uma vez que esse foco nos particulares não conseguiu resolver os problemas da sociedade, da humanidade, das relações interpessoais, o problema de valores, nós vemos também surgir o pensamento neoplatônico. O que é o pensamento neoplatônico? Resgata a ideia de Platão e perceba que a obra de Platão, essa representação dele aqui, nos mostra ele com um dedo para cima, ou seja, apontando para o alto, para os ideais. Então, Aristóteles foca nos particulares, no nosso dia a dia, na realidade, no que existe, e Platão foca no ideal, foco nos sentimentos, na espiritualidade, no mundo que existe além da nossa realidade. Nesse contexto, nós percebemos que a reflexão a respeito da Renascença, dos seus avanços e da importância da sua contribuição para o pensamento filosófico e as contribuições que eles trouxeram para a sociedade da época, nos fecham com o pensamento de Francis Schaeffer. O homem que, partindo de si mesmo, era capaz de esculpir a si mesmo na rocha, diretamente da natureza, poderia resolver tudo. Então, esse seria o pensamento da sociedade da Renascença nesse contexto. É claro que, nesse contexto, nós vemos essa diferença dos pensamentos
e verificamos que existe aí alguma desarmonia com o que nós percebemos da Bíblia e dos ensinamentos trazidos por ela. Neste contexto desse episódio, nós trouxemos uma das vertentes. A vertente, lembra que no último episódio, nós discutimos sobre a importância, e nas reflexões finais da nossa ideia, tinha a ver a importância de você ter a contribuição dos pensamentos filosóficos voltados ao pensamento, seja dos universais, seja nos particulares. Dessa forma, nós resgatamos que na Idade Média, no final da Idade Média, nós tínhamos essa disputa entre o humanismo e os absolutos e a autonomia dos particulares, dando origem a uma vertente humanista filosófica que nós discutimos nesse episódio, que é a Renascença, e dando origem a uma corrente paralela a esta, que tinha a ver também com a questão humanista, filosófica e dos absolutos, que é a Reforma Protestante. Esse episódio sobre a Reforma Protestante e a sua influência na formação do pensamento filosófico, isso ocorreu de forma paralela ao desenvolvimento do pensamento científico da Renascença. Então, enquanto a Renascença tinha o foco nos humanos, na capacidade do ser humano em trazer estas informações, trazer o conhecimento para a formação da sociedade, nós vemos também, paralelamente, a Reforma Protestante e o resgate da autoridade, da Bíblia e da sua importância. Então, no próximo episódio, nós traremos essa discussão a respeito da Reforma Protestante e a sua influência, que foi paralela à influência do Renascimento, que se estende também até os nossos dias de hoje. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Lembre-se de ativar as notificações do nosso canal. Nossos materiais empregados neste momento da discussão do nossa contracorrente foi o livro Como Viveremos, de Francis Schaeffer, nas suas principais versões, e outros livros recomendados também estão apresentados aí no nosso material. Espero que você tenha gostado dessa apresentação e, nesse contexto, desejo então que você tenha um bom restante de dia, de momento, e tenha uma vida guardada e protegida por Deus. Para que nós possamos encerrar a nossa live, então que você continue aí acompanhando a melodia desta música, que ela continue a falar ao seu coração. Até o próximo momento, não deixe de acompanhar os nossos vídeos e as nossas lives, que são postadas semanalmente. Contracorrente, uma conversa sobre filosofia, ciência, religião, Deus, fé e muito mais. Até o nosso próximo momento. God will make a way, take one. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God, make a way where there seems to be no way. He works
this new day